Levando em conta essa fala importante do presidente da República, a data, né, de completarmos um ano de invasão ao território ucraniano e qual o posicionamento do Brasil em relação à guerra, a gente tem uma entrevista bem importante agora para você que nos acompanha ao vivo, para que a gente possa entender o papel do Brasil na construção de um acordo para o fim do conflito. Conversaremos então com o ministro das Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira. Ministro, obrigada pela gentileza, de nos conceder esse espaço em sua agenda. Muito obrigado a vocês. Muito bem, estamos com Pedro Nogueira ali presente, junto ao ministro. Então, Pedro, vou lhe passar a palavra para que você possa abrir os trabalhos dessa nossa conversa. Obrigado, Elisa. Ministro, a gente acompanhou com muita atenção a votação da resolução ontem na Assembleia Geral das Nações Unidas. É uma resolução que teve um apoio e uma mobilização do Brasil. E eu queria começar, então, pedindo que o senhor explicasse qual é a posição do Brasil nesse trabalho de trazer o conflito a um fim. Pois não, muito obrigado pela pergunta. É um prazer conversar com todos vocês. Essa resolução que foi votada ontem teve uma proposta brasileira. Ela acolheu, todas as partes acolheram uma proposta brasileira, que foi um parágrafo em que nós sugerimos que, no contexto da resolução, fosse promovida também a cessação das hostilidades. Isso é um passo adiante, é a primeira vez, desde o início do conflito, que, além de se condenar a invasão territorial da Ucrânia, se dá mais um passo adiante no sentido de abrir uma porta para uma possível negociação. O Brasil sempre, desde o início, condenou a agressão ao território ucraniano, mas também sempre defendeu, sobretudo agora, um ano depois, que é chegado o momento de haver conversas mais específicas sobre uma solução a esse conflito. Um dos indicadores dessa votação era o número de abstenções, que é uma questão, né, da quantidade de países que se abstêm nessas resoluções. O número não variou muito da resolução anterior para a resolução de ontem. Para o senhor, o que isso indica dos desafios dessa negociação? Isso indica que 141 países, ou cerca de entre 70% e 75% do total dos membros da ONU, estão envolvidos num esforço de tentar buscar uma solução para esse conflito. Os países que se abstiveram o fizeram por diferentes razões, houve inclusive explicação de voto depois. Então eu acho que é um número importante e significativo de países que concordam que houve uma agressão ao território ucraniano, que como não poderia deixar de ser, mas que, no entanto, também, como o Brasil, querem abrir uma porta que leve a uma negociação e uma solução dessa questão. A China, inclusive, propôs um roteiro recentemente, logo depois da votação, mais na madrugada de ontem para hoje, que tem alguns princípios, né? Cessação de hostilidades, respeito às fronteiras e também deixar para trás uma mentalidade da Guerra Fria. Esse tipo de princípio está mais ou menos em linha com o que o Brasil está buscando propor? Eu acho que todas as iniciativas, todas as propostas que visem a criar um ambiente de conversa, de negociação, são muito bem-vindos e são positivos. E concordo que eu não conheço em detalhes, porque isso surgiu durante a noite e não tive ocasião de examinar e receber análises das áreas envolvidas aqui do Ministério sobre a questão. Mas concordo que cessação de hostilidades e início de negociação é sempre uma sugestão positiva, é sempre um passo adiante. Ministro, a gente está diante hoje dessa efeméride de um ano da guerra. Eu queria ouvir do senhor, na sua leitura, o que permitiu que esse conflito durasse tanto tempo e o que vai ser definidor para que ele chegue ao fim? Bem, definidor para o que chegue ao fim é a vontade das partes diretamente envolvidas e do clima que se crie para que haja uma negociação, para que haja um entendimento. A questão de ter durado tanto tempo, lamentavelmente, deploramos que tenha já um ano inteiro de guerra, com mortes, com destruição, com impactos em todo o mundo, como na questão da segurança alimentar, na questão energética, na inflação mundial. O impacto, o resultado desse ano é, logicamente, lamentável e negativo. Mas a duração, as partes envolvidas que podem
dizer mais qual é a razão de tanto tempo, seguramente pelas questões militares, mesmo pelas táticas militares. A Elisa Weck vai fazer uma pergunta para o senhor diretamente do estúdio. Elisa? Isso. Elisa falando aqui com o senhor. Gostaria de lhe ouvir, fazendo agora retrocedendo um pouquinho no tempo, no início do conflito com a Ucrânia, o Brasil recebeu uma enxurrada de críticas, principalmente dos brasileiros internamente, de como é que pode, no meio de uma guerra, nós estamos fechando acordo com os russos, como é que pode nós estarmos conversando com os russos, mesmo que nós estejamos vendo que eles estão matando os ucranianos, invadindo o território. Mas é que temos aí uma questão comercial muito potente que diz respeito ao nosso agronegócio. Gostaria de ouvir a opinião do senhor do tamanho da complexidade de dividir a necessidade de uma máquina interna nacional que precisa de um produto russo e, ao mesmo tempo, estar negociando com quem está matando outras pessoas no território ucraniano. Bem, são duas questões diferentes. Eu acho que o governo do presidente Lula jamais deixou de condenar a agressão ao território da Ucrânia. E isso, nas votações anteriores, também já consignado. A questão de negociações, de agronegócio, também já haviam sido feitas anteriormente. O Brasil já é um cliente de fertilizantes e outros produtos da Rússia há bastante tempo, não é uma coisa de agora. E quanto a falar e conversar, o Brasil também é membro dos BRICS com a Rússia e de outras organizações, de outros mecanismos. Nós somos agora membros, até o final deste ano, estamos como membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde está a Rússia, e como membro permanente, e mais 4 membros permanentes. Então, não deixamos de conversar e de falar. Ministro, aproveitando esse gancho que o senhor falou um pouco das instituições, eu queria ouvir do senhor da sua leitura do impacto desse conflito no desenho de uma nova ordem global. Assim. O que acontece depois com as instituições, como que isso define o papel do G7, do G20, do próprio Conselho de Segurança? Como é que é esse impacto na leitura do senhor? Bem, a posição do governo do presidente Lula e a posição tradicional do Brasil é de que a governança internacional precisa ser reformada. E começando pelas Nações Unidas, pelos métodos de trabalho da Assembleia Geral e, sobretudo, pelo Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança hoje não reflete mais, a sua composição não reflete o número de países e a geopolítica da época em que foi criado. A ONU, quando foi criada e foi criado o Conselho de Segurança, tinha 54 membros, hoje tem 193. Estão fora do Conselho de Segurança países importantes em desenvolvimento, como Índia, como Brasil, outros na África e na América Latina. Há continentes, 2 continentes pelo menos inteiros, que estão fora do Conselho de Segurança. E nós sempre defendemos, desde o primeiro dia desse governo e em governos passados. No passado, tradicionalmente, nos 2 mandatos anteriores do presidente Lula, também houve uma política muito clara de lutar pela reforma do Conselho de Segurança. Mas não é só o Conselho de Segurança. São todos os organismos internacionais que precisam de uma atualização e precisam ser revitalizados. Um deles é a Organização Mundial do Comércio, que está há 4 anos em total paralisia e é um organismo fundamental para países como o Brasil, que são países que têm uma participação, uma inserção ampla no mundo, que são grandes exportadores de produtos industrializados, isso sobretudo do agronegócio, e que precisamos de regras internacionais em que se possa discutir e, sobretudo, solucionar as controvérsias. Então, esse é um caso específico de um organismo de fundo econômico e que é fundamental a sua reforma e atualização. A Basília Rodrigues tem também uma pergunta do estúdio. Basília. Oi, tudo bem, ministro? Obrigada pela entrevista. O senhor está aí ao lado do nosso quase jornalista embaixador, que é o Pedro Nogueira, que dispõe muito do tempo dele dedicado aí à apuração de Itamaraty. Ministro, eu queria saber como ficou a imagem pacificadora do país depois de um 8 de janeiro. O país que fala de paz,
mas que quase viveu uma abolição violenta do seu Estado democrático de direito. Não é um pouco contraditório? Eu entendo toda a importância da história do Brasil versus um dia apenas, mas não marca uma certa contradição da postura do Brasil falar de pacificação, sendo que aqui dentro, em território brasileiro, tem pessoas que querem uma guerra? Não, eu não acho que seja contraditório. Eu acho que só reafirma a necessidade do Brasil ser cada vez mais um país pacifista, defensor do entendimento, do diálogo e da concertação. Que um grupo de pessoas no Brasil tenha se rebelado contra as instituições democráticas é lamentável, mas espero que todos enfrentem a justiça e as decisões que sejam tomadas na esfera judiciária. Quanto à projeção internacional do Brasil como um país que promove a paz, é uma tradição da nossa história, desde o início da nossa vida como país independente, inclusive são também princípios consagrados na Constituição brasileira, no artigo 4º, em que diz quais são os pilares, a inspiração da política externa. Respeito ao direito internacional, aos direitos humanos, a preservação da integridade territorial dos países, a integração latino-americana e a participação e a defesa do multilateralismo. Ministro, quero aproveitar aqui, não posso deixar de perguntar-te sobre o nosso relacionamento com os chineses e tudo o que aconteceu nas últimas horas em relação à carne brasileira, até porque é um prejuízo enorme, né? É o nosso maior parceiro comercial quando a gente fala sobre os bovinos. E agora, esse caso da vaca louca no meio do caminho. De que maneira o senhor analisa esse assunto e o quão célere nós podemos dar andamento para a retomada da exportação da carne brasileira? Bem, a relação com a China é muito importante. O comércio é o primeiro parceiro comercial do Brasil. É um comércio muito importante. A questão específica é tratada nos canais que existem. Nós temos uma série de canais de negociação, desde a COSBAN, que é a Comissão Bilateral Brasil-China, que é presidida pelo vice-presidente da República nos ambos os países e que tem uma série de mecanismos e de comissões que tratam dos aspectos técnicos. Essa é uma questão técnica e que assim está sendo tratada e continuará a ser tratada. E o presidente Lula está viajando no mês de março, proximamente à China. Esses mecanismos todos serão reunidos com anterioridade para que se tenha uma quantidade de decisões importantes que sejam tomadas e apresentadas durante a visita. Perfeito. Ouvimos o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Agradeço novamente a gentileza do senhor ter disposto de um tempo de sua agenda para conversar conosco. E o nosso agradecimento também ao Pedro Nogueira, que pessoalmente participou da entrevista. Muito obrigada, ministro. Eu que agradeço pelo espaço que abriram para dar essas explicações sobre a política externa. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Bom trabalho para você.